Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bem, na verdade, acho que hoje acho que era outra pessoa para pregar, mas no final não pegaram para pregar, né? Daí paciência com vocês. Você pode passar a transparência? Porque daí eu sou meio perdidinha, né? Vocês sabem. A gente vai falar sobre a nossa imagem. Imagem. Tem um versículo, eu queria que vocês abrissem, em Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Amém? 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 Todo mundo? Eu vou ler essa versão aqui. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguém tem uma versão diferente? Pode ler? Pode ler, João? Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Ok. Parecidos com Deus. Alguma outra versão? A minha é um pouco diferente. Uhum. Assim, criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Uhum. Mas também fala a imagem, né? Do John fala parecido. E daí a gente fica pensando, né? Às vezes eu também pensava sobre essa imagem e semelhança. Pensa, Deus, a gente fala Deus, né? Quando é criança a gente Deus é um Deus grandão, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus, cara, um super-homem, assim, né? E daí a gente fica pensando, né? Caramba, mas tem esse versículo, logo no início da Bíblia, quando fala da criação do homem e fala que a gente é imagem, a gente é parecido. Daí a gente canta que a gente é pecador, que a gente... como que a gente pode ser parecido? Mas creia, né? Vocês acreditam na Bíblia, né? Vocês acreditam na palavra de Deus, e está escrito lá. Creia, você é a imagem de Deus. Aí você fala, cara, beleza. Você e mais todos os seres humanos. Não é exclusividade de quem está aqui na igreja, não. Quem está lá fora também, aquele influencer que você segue, aquela pessoa chata da escola, todos foram criados à imagem e semelhança. Não só homens, mas mulheres. Todos. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Mas você fala, cara, mas o que tem de semelhança naquele cara chato da escola? O que tem de semelhança de Deus? Pô, não estou conseguindo visualizar. Daí, pode passar? Nem sei. Daí vamos fazer um exercício aqui. O que você acha que as qualidades de Deus? O que Deus é? Deus é? Alguém tem? Pode falar. Deus é bondoso. Quem mais? Deus é amoroso. Quem mais? Oi? Deus é acolhedor. Legal. Alguém mais? Deus é justo. Vocês estão vendo? Quem mais? Humilde. Deus é humilde. Quem mais? Deus, aquilo que a gente conhece dele, aquilo que a gente ouve dele, tem essas qualidades, certo? Então, pode passar. Então, algumas aqui vocês falaram mesmo, né? O amoroso, o justo. E daí eu coloquei mais algumas coisas, né? Deus poderoso, um Deus criador, santo, né? O justo já foi, fiel, verdadeiro, o bondoso, o amoroso que vocês falaram, um Deus paciente. E a gente fala assim, tá, Deus é tudo isso, mas vamos lá, vamos seguindo. Então a gente sabe o que Deus é, ou pelo menos a gente ouve o que Deus
ouve, estuda aquilo que Deus é. E daí, essa semelhança, eu sempre também fiquei meio em dúvida, né? Tá, Deus é isso, mas como eu fui feito à semelhança? Né? Isso logo no começo da Bíblia me fala, eu sou semelhante. Mas a gente é pecador, então vamos fazer um exercício. Feche os olhos. Pensem um grande círculo azul. Eu acho que eu até falei uma vez dessa similaridade. Uma grande bola azul. Um azul bonito, tá? Pensa num azul bem bonito. Uma grande bola. E depois, pensaram, né? Agora pense em outros círculos, próximo a essa grande bola azul, que também tem essa cor azulada. Pensaram nessas bolinhas? Agora pensa um pouquinho mais distante, outras bolinhas, outros círculos, já um pouquinho com azul um pouquinho mais apagado. E outros mais distantes, bolinhas que já estão totalmente sem cor. Beleza? Pensaram? Pode abrir os olhos. Pensaram nessa imagem? Então, uma bola grande azul, que na verdade nem precisava imaginar, né? Pode passar. Pode colocar. Então, uma grande bola azul. Dá um clique. Esse azul tá meio feio, né? Então, meio apagado. Mas pensa, né? Por isso que eu falei para vocês pensarem num azul bonito. Essa bola azul, vocês acham quem é quem? Deus. Uma grande bola azul. Só para a gente ilustrar. E ele é um círculo bonito, e ele tem uma cor bonita, e ele tem suas qualidades. E depois, pode clicar. As bolinhas. E essas bolinhas somos nós. Tem pessoas que estão mais próximas de Deus e elas têm um azul do mesmo tom da nossa bola maior, porque a gente está perto, a gente consegue saber, né, o que o azul se comunica aqui. Só que à medida que as bolinhas ficam afastadas dessa bola maior, ela começa a perder a cor. Ela começa a se transformar e bobear. Aqui eu coloquei a imagem que eu achei legal num livro que colocaram sobre santidade, mas eu acho que até muda de cor, mas o formato não muda, tá? Continua sendo círculos, tá? A gente pode ficar tão diferente do nosso Deus que a gente pode até estar com uma corzinha bem diferente quando a gente se afasta de Deus. Então, assim, pode clicar mais uma vez? Quanto mais próximo, quanto mais eu me relaciono com o meu Deus, mais próximo e mais semelhante eu consigo mostrar essa semelhança. Quanto mais distante, já começa a ficar meio borrado, já começa a ficar meio turvo, já começa as pessoas falarem: ih, que imagem é essa? Não tem nada de Deus. Mas ainda, Deus, creia, Deus criou você à imagem e semelhança. E Ele quer que você fique parecido com Ele. Amém? Eu gosto bastante dessa imagem, porque eu sempre me vejo transitando nessa distante, perto, né? Sentindo, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente ficar próximo de Deus. Deus, a gente falou que Deus é tudo aquilo lá. Deus é amoroso, Deus justo, Deus paciente, Deus bondoso. E quanta coisa que Deus também, como um Deus criativo, fez para nós.
E às vezes a gente fala, cara, legal, eu queria estar sempre próximo disso. Mas a gente fez escolhas. Na verdade, o primeiro homem lá e a mulher, eles fizeram umas escolhas. Por quê? Na verdade, assim, Deus não obriga a gente a ficar próximo da gente. Ele não vai amarrar as bolinhas para deixar todo mundo próximo a Ele. Porque Ele deu, no início também, em Gênesis, Ele deu algo para vocês, para todos nós. Ele deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que aí eu peguei, tá? No dicionário. A possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Deus também, quando Ele nos criou, além de Ele criar a sua imagem e semelhança, Ele também nos deu poder para decidir. Todos nós temos poder para decidir o que é que a gente quer. E esse é o livre-arbítrio. E que lá atrás, daí eu vou falar, o homem fez cagada, né? A gente sempre fala, né? A gente sempre culpa o cara lá atrás. Que ele decidiu desobedecer a Deus. E daí nessa desobediência criou-se um abismo enorme. E daí a bolinha que era super azul começou a ficar distante de Deus e começou a mudar a sua característica. E que isso acabou nos afastando e nos trazendo um abismo enorme. E daí a gente começou a ficar mais diferente do nosso Deus. E esse livre-arbítrio também Deus deu para você, hoje. Você também, como adolescente, você tem a opção de escolher o que vocês querem fazer. O que vocês querem seguir. O que vocês querem, aonde vocês querem andar, certo? E Deus deu isso. Eu sei que Deus espera algo, mas Ele também deu essa liberdade para vocês estarem escolhendo. E Ele torce para vocês escolherem, fazerem a escolha certa. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei de um personagem, o Homem-Aranha. Vocês conhecem o lema do Homem-Aranha? Então, próximo. Então, temos o nosso personagem, o Homem-Aranha. E daí tem essa frase, que pelo menos que eu pesquisei, é porque eu uso bastante isso no trabalho, tá? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E estava escrito que foi o tio Ben que falou. E se você for lembrar da história do tio Ben, o que aconteceu lá? O Homem-Aranha pegou, tinha poderes, e daí ele começou a usar os poderes de outra maneira lá, ganhando dinheiro e etc e tal, mas depois, no final, acabou até, na verdade, deixando lá o bandido lá. E o que aconteceu com o tio Ben? Morreu, né? Enquanto ele poderia estar ajudando, e ele, na ânsia dele de buscar os seus interesses, ele acabou fazendo essa cagada. Mas o tio Ben já tinha avisado que grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E eu tenho outra frase, né? Que eu falo e acho que muitas mães falam. Pode passar? Com a liberdade que vocês têm, também vem grandes responsabilidades. Não é que a mãe fala? Então é só uma frase da mamãe. Eles não falam? Os pais falam assim, tudo bem, eu vou te deixar dessa vez, mas tem responsabilidade, mas não vai fazer cagada. Olha lá, me avisa, existem responsabilidades. Então, assim, essa fase de vocês é legal porque criança, mãe fala assim, não, vem cá, puxa pela roupa, puxa. Só que adolescente a gente começa a falar assim, pô, né, confia mais, me dá mais liberdade, não sei o quê. Só que essas liberdades também trazem responsabilidades. Então, voltando,
Deus não deu livre-arbítrio para a gente? Deu, né? Só que também as escolhas da gente trazem responsabilidades, trazem o que a gente está, o que a gente está demonstrando com essa liberdade de Deus. O que a gente está fazendo com o nosso caminho? E existe outra frase de efeito lá que eles falam assim: você é livre para fazer tudo, mas não é livre das consequências daquilo que você faz. Isso também é uma frase secular que é muito utilizada. Então, assim, temos liberdade, mas também temos responsabilidades. E assim, pensando no contexto na nossa vida, das bolinhas, daí eu vou voltar no slide das bolinhas, pode clicar. Pode acho que seguir até. Gente. Queria que vocês refletissem de novo onde você está, mas onde você queria estar. Daí pode ficar, né? Temos o Deus, temos a palavra, temos diversas coisas para nos aproximar. E daí, pode mais uma vez. Aonde que eu quero estar nisso tudo? É uma escolha. Onde estar é uma escolha nossa, de todos nós, minha também. Aonde que eu quero estar? Eu quero estar perto, quero estar longe. Eu quero ser semelhante a Deus ou não quero? Não quero, não preciso. Posso estar longe. Existem a consequência também disso em outras questões. Existe a nossa escolha, as consequências para nós, mas existem também algo que é aquilo que influencia o outro. Queria que vocês abrissem Gálatas 5:13. Conseguiram? Gálatas 5:13. E já está lá, né? Eu faço para todo mundo abrir. Eu vou ler aqui, nessa versão. Não olhe para os... calma aí. Cadê? Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Ok? Falamos da liberdade novamente aqui. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Alguém tem uma outra versão? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Legal. Legal, alguém? Mais? Não usem de desculpa, né? Achei legal. Mais algum? Não? Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Tudo não usa liberdade para dar ocasião à carne, mas sim uns aos outros por meio do amor. Sim. Não dê ocasião para satisfazer a carne. Então, tem aqui, né? A gente é chamado para viver livres ou em liberdade. Deus não tirou isso aqui, ó. Tá no Novo Testamento e ele continua falando, a gente é livre. Porém, não é para satisfazer a nossa natureza humana, mas ao contrário, usam-no para servir um ao outro em amor. Amor. Além desse nosso amor com Deus, que a gente quer ficar próximo, eu espero que todo mundo não queria ficar com a bolinha lá atrás, né? Todo mundo quer estar lá perto de Deus. Além da gente, esse aproximar de Deus, que é tão importante, a gente também tem essa nossa imagem refletida para o nosso próximo, para o nosso irmão,
para um cara que vem da igreja, para a igreja, um colega de escola. E essa é a imagem que é refletida. Existe uma máxima que às vezes é falada na igreja, e às vezes a gente também fala, eu vou para a igreja não pelos irmãos, eu vou por Deus. Porque às vezes tem algumas decepções que a gente acaba encontrando com outra pessoa dentro da igreja. E daí a gente fala, não, eu vou para Deus, eu não vou para o irmão. Vocês já ouviram isso? Não vou olhar para o irmão, eu vou olhar para Deus. Ok, eu vou olhar para Deus, não vou olhar para o irmão. Mas, cara, não vou olhar para o irmão, até foi uma reflexão interessante, mas a gente não olha para o irmão, então também a minha imagem com o irmão também tanto faz. Não precisa olhar para mim, olhe para Deus. Daí eu me isento também de estar fazendo isso que o versículo fala. Usem-na para servir em amor. Usem para servir uns aos outros em amor. E quem é o maior exemplo que a gente pode estar seguindo? Quem vai? E tem uma pessoa assim que foi humano. Ele veio como humano, ele veio como carne, e ele veio como exemplo. Então, assim, a gente consegue falar assim, tá, tem um Deus poderoso, mas a gente viu ele encarnado. A gente tem o testemunho dele encarnado, de tudo que ele fez. E ele fez, e ele serviu, e ele em amor a todos nós. Mesmo na passagem, ele falou assim, não, minha missão é só eu pegar e morrer na cruz e beleza, então eu vou morrer na cruz. Não. Se você ler o Evangelho, você vê cada passo que ele deu nessa terra. Você vê o quanto que ele se importou com as pessoas. Você vê o amor que ele teve. Você vê o quanto que ele falava com o Pai. Às vezes ele tinha que se retirar mesmo da barulheira do mundo e ele pegar e ter um momento com Deus, Deus Pai. Mesmo ele sendo filho, ele tinha que reservar. Então, ele é o maior exemplo. E daí eu falo que assim, não é assim, olhe para Jesus. Eu queria que vocês exercitassem outra coisa. Lembra que eu falei da liberdade e da responsabilidade? Então, olhe o próximo como. Olhe como Jesus. Fale como Jesus. Haja como Jesus. O como é muito poderoso. O como você pode estar trazendo a imagem de Deus, a imagem de Jesus para outra pessoa. Então, olhe como Jesus, haja como Jesus, fale como Jesus, pregue como Jesus, ore como Jesus. Mas para você ser como Jesus, você tem que conhecê-lo. Você tem que estar com ele. Você tem que saber como ele também agiria. E nisso é só relacionamento, é só aproximação, é só quando a gente conhece a pessoa, a gente pode ser como. E daí eu vou falar das bolinhas de novo. Isso é uma troca das bolinhas aqui. Uma bolinha azul, que está mais próxima a Deus, falando com o outro também. Só que às vezes que ele não está longe de Deus. Mas eu consigo comunicar. Ou, de repente, eu estou nesse lado aqui também. Longe de Deus, ou às vezes sentindo falta de Deus. E às vezes eu posso, com um irmão, ver esse amor e me aproximar de Deus. Então, Deus nos fez também em imagem e semelhança dele para que a gente tivesse essa troca. Para que a gente pudesse estar trazendo a imagem de Deus para as outras pessoas. Você já pensou nisso?
Às vezes a gente fala assim, ah, não, lê a Bíblia, Deus vai estar revelando para você. Não, às vezes Deus se revela na vida de vocês, na vida de cada um de nós. E muita coisa assim, a gente não tem aquele irmão que a gente, nossa, no momento difícil estava lá com a gente, um amigo que estava lá com a gente, que nos abraçou e nos demonstrou amor e a gente sentiu que era Deus falando, não é? Quantas vezes que a gente viu? Então, é isso. A gente tem a liberdade, só recapitulando, temos a liberdade de escolher aonde a gente quer estar. Se a gente quer estar próximo, se a gente está longe. Mas na Bíblia fala, né, para a gente ter essa liberdade, faça escolhas boas, mas também reflita essa imagem em amor para outros. Tá? Tudo que você escolher vai te trazer mais perto, vai para longe. Mas aí a responsabilidade é tua. Deus não vai estar forçando, Deus não vai estar... Porque o livre-arbítrio não traz você amarrado. E isso nunca Deus fez. Ele espera que você esteja próximo a Ele. E nessa reflexão de ser livre, a gente tem alguns cânticos aí que a gente fala livre para correr, livre para cantar, ok, a gente é livre, né? São escolhas que a gente faz para Deus, mas tem um cântico muito antigo não, para mim, né? Vocês nem conhecem, daí eu queria passar, e fala assim, fala dessa passagem, eu sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus. Vocês conhecem? É Ele mesmo, só não conhece, porque a gente cantava. Da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. Um puro coração vou ter de todo o meu proceder, pois sei que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Essa palavra, ela fala muito daquilo que a gente compartilhou aqui. Eu sou livre até para te servir. Você decide servir a Deus. Você é livre para estar junto com Ele. E andar em santidade. Santidade é quando a gente se separa para Ele. A gente se coloca como dele. E daí a gente caminha junto com Ele. Por quê? Porque Ele me libertou da morte e do pecado. Né? Caso você não tenha esse conviver com Deus, conheça. Conheça a história de Jesus, conheça aquilo que Ele fez, o que Deus nos amou. E assim, desde a criação, como a Arlete fala, né, tudo aponta a Cristo. Né? Então, quando Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele tinha um plano para a gente também viver isso, de trazer essa luz, trazer a luz de Deus e de Cristo para as outras pessoas, em amor. Amor é onde que Deus nos criou e Ele fala desse amor tão grande na Bíblia. E a gente também pense no outro com amor, em servir com amor. Amém? Então, acho que... Então, seja livre. Seja livre para estar refletindo a imagem de Deus na sua vida. Seja livre para tomar escolhas boas. Seja livre em estar escolhendo ser bênção na vida do irmão, do seu amigo, da sua amiga. Lembre, todo mundo é bolinha. Todos. A pessoa que você vai encontrar na rua, aquela pessoa chata, ela é bolinha. E Deus ama do mesmo jeito. E como que a gente pode estar influenciando, né? Como que a gente pode estar demonstrando essa imagem de Deus? Então reflita, seja essa imagem de Deus para outra pessoa também. Amém? Amém? Vamos estar orando? Baixando as nossas cabeças? Senhor Deus, eu creio que
também é desafiador, Senhor, para mim refletir essa imagem, Senhor, do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor me fez, Senhor, a imagem e semelhança de Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito, Senhor, para a nossa vida. Eu creio, Senhor, que o Seu desejo, Senhor, é que eu esteja mais próximo de Ti, que eu possa ser como Jesus, que eu possa agir como Jesus, que eu possa lembrar, Senhor, de estar vivendo, Senhor, aqui como Jesus. Que esse como Jesus possa influenciar também a vida do meu irmão, a vida do meu amigo, a vida dos meus pais, a vida, Senhor, dos meus irmãos de sangue também. Que a gente possa estar se lembrando, Senhor, que quanto mais próximo a gente vai estar, mais da Tua graça e da Tua glória a gente vai estar enxergando. Porque a gente vai estar vendo e sentindo realmente o Teu poder e crendo, Senhor, que o Senhor pode estar transformando, Senhor, a nossa vida e de outras pessoas também. Que a gente possa estar fazendo tudo isso em amor a Ti, em amor ao próximo, que também, Senhor, são imagem e semelhança, o Senhor criou a imagem e semelhança de Ti e todos nós carecemos da Tua glória. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada vida aqui, abençoa, Senhor, que eles possam, com essa liberdade, Senhor, ter esse desafio de fazer escolhas certas, Senhor, no dia a dia, fazer escolhas que, ó Deus, que os possam proteger, Senhor, dos perigos, Senhor, desse mundo. Que sejam escolhas, Senhor, que sejam direcionadas, Senhor, no cabeça, que é Cristo, Senhor, que a gente possa realmente, Senhor, fazer decisões corretas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida aqui. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza?